onda da rádio. Esta rádio Despertar que não te deixa mal, está sempre bem disposta a lhe trazer conteúdos bons, né? Olha, esta tarde de domingo está melhor que com o programa Tarde de Domingo. Bom trabalho a KPR. Malhação é a minha zona. Pai Loido do Póster, muito obrigado pelo seu carinho. Um forte que andando. Estamos juntos. Quebrou. Show quebrou. Já quebrou. Ulala. Está a queimar. Tal como disse, hoje teremos a cadeira elétrica, a famosa cadeira mais famosa da cidade capital, Luanda, e não sou. A nossa boa disposição é motivo de tristeza para muitas rádios, por isso é que estamos presentes. Aí é o Cota Bongo. Vai o nosso cantante do tamanho do mundo. Não se segura das patentes do Cota. Não faça isso, as patentes precisam ser respeitadas. Então, tal como disse, hoje o nosso prato quente são os pastores Mwanza Álvaro, Hugo Zé da Costa, Vanderlei Domingos. Prontos, falámos aqui que teríamos em telefone o pastor BM Samuel, mas pediu-nos um stand-by, não é? Que a qualquer momento se vai pronunciar ainda ao longo deste programa. Se vai preferir falar ou vai preferir estar aqui. É verdade. Mas hoje vamos falar de vários temas, desde a proliferação das igrejas, às restrições religiosas também, o que é pecado para um cristão, o que não é pecado, como é que o cristão deve se relacionar na sociedade. Tudo isso vamos abordar aqui com os pastores Mwanza Álvaro, Hugo Zé da Costa, Vanderlei Domingos e possivelmente o nosso grande BM. Eu passo a saudar os meus convidados aqui em estúdio. Pastor Mwanza Álvaro, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa cadeira elétrica. Muito obrigado e muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Despertar a esta hora. As minhas saudações para todos. Muito obrigado. Ok, obrigado a nós. Pastor Vanderlei Domingos, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Agostinho Caiola. Obrigado. Boa tarde aos caros ouvintes da Comercial Despertar. Muito bem. Agora sim, o apóstolo Hugo Zé da Costa, passa a saudar, muito boa tarde. Boa tarde, Caiola, e boa tarde a todos os ouvintes do programa Cadeia Elétrica. Ok. E boa tarde aqui a todos os colegas de Inês. E obrigado pelo convite. Mas agora, olha, as nossas perguntas aqui, prontos, dependem também dos ouvintes. Os ouvintes também mandam algumas questões e depois disso fazemos chegar aos nossos convidados aqui em estúdio. Mas antes eu começo por saber, não é, dos nossos pastores e apóstolos. Estamos a falar aqui de pessoas responsáveis por levar a palavra a quem não a tem. E, doutor, ou melhor, o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, é pastor desde quando, inicialmente? Inicialmente prego há 12 anos. Há 12 anos? Certo. Mas onde é que se especializou para merecer, tanto esta unção de pastor? Vim de uma igreja neopentecostal, é onde teve então a primeira iniciativa do ponto de vista eclesiástico. E graças a Deus, daí em diante temos levado a cabo esta árdua tarefa, mas por sinal também prazerosa. Ok. Pastor Mwanza Álvaro é pastor desde quando? O que é que te levou a ser pastor? Temos aí também muitos pastores do Bunga Banga. Muito obrigado pela pergunta. Ok. Eu não me esforcei a ser pastor, mas eu estava metido faz muito tempo nas denominações, mas o meu sonho era encontrar a verdade. Ok. Sempre eu lutei pela verdade porque eu entendi que um dos dias iremos de partir e a recompensa deve ser a salvação. Então, em tudo, eu sou pastor há menos de um ano e eu estou na mensagem do profeta Capu Filipe, é lá onde eu fui sugerido como pastor
congregação e eu apenas sou discípulo do profeta Cacu Filipe. É discípulo do profeta Cacu Filipe. Sim, sim. E Mas- faço exerço o ofício de pastor na congregação do Calemba 2, na mensagem do profeta Cacu Filipe. Ok. Muito bem. Sente-se bem fazer parte dos discípulos do Cacu Filipe, profeta Cacu Filipe, se assim posso chamar. É mesmo. É o maior orgulho da minha vida. Muito bem. A coisa mais importante que eu encontrei na vida, afinal, não foi emprego, mas foi a mensagem da salvação que Deus deu ao seu profeta Cacu Filipe. Muito bem. Apóstolo Hugo, na verdade tem formação formação pastoral, portanto esteve numa escola, portanto, onde foi ungido. Escola não unge, é claro, aliás, não devia ser uma escola, mas devia ser um local próprio, não é? Onde formam pastores. Falar aqui do Mungo, né? Também formam pastores. Mas onde é que foi formado, de concreto? Bem, a princípio é que nenhuma escola, nenhum instituto teológico forma um pastor, ou um apóstolo, ou um evangelista, ou um doutor, ou um profeta. O que o mundo lá no Ambo, eles transformam bandidos, eles transformam mercenários na palavra de Deus, assim conforme nós temos aqui o Wanderlei, que também é um mercenário da palavra de Deus. Você vê que para alguém se tornar pastor, para alguém tornar-se pastor, apóstolo, evangelista ou doutor, de acordo com Hebreus capítulo 5, versículo 4, Paulo disse que ninguém se arroga esta honra se ele não for estabelecido como Arão. Como é que Arão foi estabelecido? De acordo com Levíticos capítulo 8 e Levíticos capítulo 9, foi Moisés, o profeta mensageiro lá naqueles dias, quem consagrou Moisés, é quem consagrou Arão. Então, eu fui consagrado pelas mãos do profeta Caco Filipe. Eu estava com o profeta Caco Filipe em 2013 e no dia 2 de janeiro de 2013, ele consagrou-me e estabeleceu-me como apóstolo para esta nação angolana. Quer dizer, eu não me tornei apóstolo porque eu queria ser apóstolo. Eu não fui estabelecido como apóstolo porque eu sonhava ou eu almejava, mas eu segui as regras que todos os verdadeiros apóstolos de Deus antes de mim assim seguiram. Quer dizer, nunca em todas as sagradas escrituras, de Gênesis até ao Apocalipse, nunca em uma só geração, alguém foi apóstolo ou evangelista ou doutor e assim por diante, porque ele próprio queria ou porque ele próprio foi em um instituto teológico e sentou lá, ficou lá durante 4 anos ou 5 anos e se tornou apóstolo, por exemplo. Apóstolo Hugo, Sim. chamou o pastor Wanderlei de quê? Ele é um mercenário. São mercenários porque o que acontece? As pessoas como o Wanderlei são terroristas espirituais. Estes homens, eles são mais perigosos. Atenção, estes homens, eles são mais perigosos do que o Osama Bin Laden, ok? Porque você vê que eles pregam a Bíblia, ok? E eles pregam o nome de Jesus, alegando-se, por sua vez, se tu puderes o questionar, ele dirá que ele é pastor de Jesus. Mas você vê que eles são tão mercenários porque eles trocam de igreja conforme um jogador de futebol troca de equipa. Hoje eles estão a pastorar nesta determinada igreja, conforme ele realçou no início, que ele começou em uma neopentecostal. Você vê que atualmente acredito que já não está mais nesta neopentecostal. Mas isso é verdade, pastor Wanderlei? Meu Deus do céu. Vamos aqui rebater algumas questões. A primeira é chamar de mercenário. Sim, sim. A questão é que estamos aqui para defender aqui teses e não para apontar o dedo a pessoas. Já é um erro por parte do apóstolo Hugo. Vamos aqui manter-nos concentrados nas temáticas, controlar as emoções, porque não estamos aqui para aparecer, estamos aqui para esclarecer os caros ouvintes que estão do outro lado. Por outro, sim, o apóstolo frisou que teve que obedecer um processo
assim como todo mundo obedece. Muito bem falou e muito bem. Agora eu dirijo a pergunta aqui ao apóstolo Hugo. Quem consagrou o profeta Cabo Filipe para ostentar o título de profeta? Por gentileza? Ok, muito bem, mas é de realçar que aqui há um moderador. E o moderador aqui é o Caiola, é ele quem coloca as questões. Um momento, eu estou a responder. Mas também, Eu vou responder, mas pode eu responder tenho que responder a também, pergunta tenho que do- dar uma retórica de modo com que aqui a moderação esteja tudo em ordem. Ok. Quem coloca aqui é que as questões são... eu Um quero momento, chegar eu a um estou a falar, ponto, não, ok, vai ok. deixar chegar. Mas é necessário com que eu possa então frisar para poder responder então a tua questão. Quem coloca aqui as questões é o moderador, e o moderador aqui é o Caiola. E ele colocou-te uma questão que você tens vergonha em responder. Não que necessariamente não queres responder. O que é que eu tenho Então, vergonha de responder, por favor? respondendo à sua questão, um profeta não é estabelecido por consagrou o alguém. profeta Cabo Um Filipe? profeta mensageiro não é estabelecido por ninguém. Ninguém estabeleceu Moisés. Ninguém estabeleceu Isaías, Jeremias, Abacuque, não, Malaquias, Financiação, assim Mas por não é diante. Deus? Mas Deus, ele comissiona, mandata e dá uma mensagem a um profeta. E Cabo Filipe, em 24 de abril de 1993, ele recebeu um chamamento e uma comissão e uma mensagem para ser o porta-voz de Deus para estes nossos Mas quem confirma isso? mas a sua mensagem em si já confirma, porque a sua mensagem disse do que nós estamos a viver hoje. Quer dizer, um profeta, ele é reconhecido através dos seus frutos. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 10, Deus dos céus envia um anjo, e este anjo influencia a vida de um homem. E este homem é o profeta mensageiro. Como ele vai ser o profeta mensageiro? Há característica, há sinais, há características que comprovam que este homem é um verdadeiro profeta. Primeiramente, um profeta mensageiro, ele tem um chamamento, uma comissão e uma mensagem profética. E ele não é fundador de uma denominação religiosa ou uma religião. Mas o profeta mensageiro, ele é portador de uma mensagem. Quer dizer, um profeta não é um papagaio que simplesmente vai repetindo o que os seus antecessores disseram antes dele. Mas ele tem uma mensagem que é algo novo para a sua geração, que é a revelação do Senhor Jesus Cristo para os seus dias. E é isto que faz de Cabo Filipe como o profeta para os nossos dias. E o que faz de ele sendo o único é que ele é o único que não é fundador de uma religião, não é fundador de uma denominação religiosa, e é o único que tem uma comissão, um chamamento e uma mensagem profética. Pois bem, apóstolo Hugo, nós já vamos voltar a si, não é? Porque até também tenho as minhas dúvidas, mas pronto, eu vou passar agora a palavra ao pastor Mwanza Álvaro, e por sinal também é da igreja, portanto, pertence a um dos discípulos de Cabo Filipe. Concorda o que o apóstolo Hugo disse ao pastor Valdemar Domingos, de que é um mercenário? Bom, eles são todos, pior até do que isso, porque os termos talvez podem lhe colocar um pouco em cima, mas são pior do que isso. Porque Deus nunca enviou pastores na terra. Se tu vê alguém a se proclamar, Deus me enviou como pastor, como apóstolo, como evangelista, você entende já que este é um demônio. É um filho de Satanás. E por que não ser o Cabo Filipe também? Bom, Deus só tem uma maneira de trazer o povo a Ele. E a esta maneira que Deus tem de trazer o povo a Ele, a Bíblia dá esse índice. Em 2 Crônicas, capítulo 24, o seu verso 18 a 19, aí mostra como é que Deus usa o seu método para chamar o povo a Ele. Quer dizer, a única maneira de Deus trazer o povo a Ele, um povo desviado, é enviar para eles um profeta. E um profeta, quando ele vem em cumprimento de uma profecia de Deus. Ele se autoproclama. Um profeta não é confirmado pelos homens, porque nenhum homem pode reconhecer um profeta. Mas o profeta se faz reconhecer aos homens, se faz conhecer aos homens e leva a mensagem que Deus deu a ele aos homens. Os filhos de Deus, está escrito, as minhas ovelhas conhecem-me pela minha voz. Quando o profeta pronuncia a palavra
que é a voz de Deus no presente do indicativo, os filhos de Deus se despertam e voltam a Deus, através da mensagem do seu profeta. O camarada ao lado, se tu perguntar qual é a mensagem que ele prega na Bíblia, tu verás que ele é um historiador. E eu podia lhe aconselhar, o Ministério da Educação vai recrutar daqui a bocado, possa se inscrever para ser professor de religião, porque é uma disciplina. Ele vai contar bem a história, mas para trazer o povo a Deus, é obrigatoriamente Deus enviar para a terra um profeta e uma mensagem. E este profeta é o Cacu Filipe? Bom, nós achamos Cacu Filipe. Vocês acham? Achamos, não achamos. Nós encontramos. Como está escrito em João capítulo 1, versículo 45, está escrito que Filipe encontrou Natanael e disse: nós achamos aquele a quem Moisés disse, aquele a quem os profetas profetizaram, é filho de José, Jesus de Nazaré. E o Natanael, um ignorante, podia dizer: será que de Nazaré pode sair coisa boa? Mas o Filipe não foi além. Disse: venha e vê. E eu posso aqui desafiar o camarada, lhe dizendo: se tu tens dúvida, venha e vê. Cacu Filipe é o profeta de Deus, indiscutível. Mas porque eu ouvi numa das vossas entrevistas, Cacu Filipe chega a ser o profeta do século. Portanto, já não existe profeta algum aqui, principalmente em Angola e no mundo. Cacu Filipe é a primeira pessoa e não falo mais nisso. Bom, a humanidade está muito distante de Deus. O relógio de Deus, assim como nós olhamos a hora para identificar que hora nós somos e estamos, se for 12 e trale ou 12 e 30 ou algo parecido, nós olhamos a hora através dos seus ponteiros, não é assim? Sim. Então, o relógio de Deus é controlado por intermédio dos seus profetas. Se tu és um jornalista, um radialista, bem dizer, cada coisa que tu vai dizer para transmitir a informação, tu dirás: na data tal, no mês tal, ocorreu tal, horas tal. Sim, sim. Assim também, quando tu olhas a Bíblia, que é o tipo da história ou o relógio de Deus, você pode notar que na geração tal, que se ocorreu algo sobre a terra, o relógio vai te indicar tempo de Moisés, tempo de Jeremias, tempo de Abacuque. E no tempo em que nós vivemos, de acordo com Deus, vivemos o tempo de Cacu Filipe. Cacu Filipe é a hora marcada para o nosso tempo. E quem não olha esse relógio está perdido. Muito bem. Pastor Vanderlei acha que está comigo? Como é que caracteriza esta defesa dos nossos Há irmãos? muito argumento falacioso aqui. Há uma questão aqui que deve ser colocada em pauta. Uma coisa é, Agostinho Caiolo, a mensagem, e a outra coisa é o mensageiro. Um diz que o Cacu Filipe é a mensagem, outro diz que o Cacu Filipe é o mensageiro, então há uma confusão. Não, a mensagem e o mensageiro tornam-se um. Já vai Não ter pode falado. dividir a mensagem e o mensageiro. Claro que divide-se. A mensagem, para eu como cristão, a mensagem é Cristo. Começa a Segundo aqui, livro de Atos, capítulo de número 4, versículo 12. Vamos à Bíblia. Temos aqui a prova dos 9 na Bíblia Sagrada. Se puder, pode abrir a tua Bíblia. Livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 12. Diz assim a palavra: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está a falar de quem? De Cristo. Posso te ajudar? Não pode me ajudar. Não, lê agora Atos 9, 15. Estou no uso da palavra, depois vai falar. Estou no uso da palavra, depois vai falar. Vou usar o tempo que tenho que usar, depois vai falar. Primeira questão que implica que Cacu Filipe é mais do que falso profeta, é uma aberração na terra. Cacu Filipe auto-se intitula como a salvação. O texto que nós acabamos de ler agora diz que a salvação é Cristo. Ou seja, Cristo é que é a mensagem, não Cacu Filipe. Falou dos profetas
Isaías, teologicamente, Agostinho Caiola, é considerado profeta messiânico. Todos os profetas, de Gênesis a Apocalipse, anunciaram Cristo. Isaías anunciou que seu nome estaria acima de todos os nomes, que seria Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Já um erro do ponto de vista teológico de Cacó Filipe aqui. Segundo erro teológico, eu estou no uso da palavra. Vai falar, eu estou no uso da palavra. Vamos respeitar o meu tempo. Não, vamos respeitar o meu tempo. Se ele não entende, nós podemos explicar o que ele não está entendendo. Vamos respeitar o meu tempo, por favor. Vamos respeitar o meu tempo. Primeiro, João Batista foi um profeta. João Batista anunciou quem? João Batista antecipou quem? Cristo. Então, se o Cacó Filipe fosse um verdadeiro profeta, anunciaria quem? Cristo também. Se os profetas, desde Isaías, João Batista, já é Novo Testamento, anunciaram Cristo, então quem não anuncia Cristo é anticristo. Nesta vertente, conseguimos entender claramente que Cacó Filipe é um anticristo. Ninguém deve servir, ninguém deve buscar a Cacó Filipe. Está a dizer que o Cacó Filipe está a baralhar. Não, ele não entendeu o que ele Agora as está pessoas, sim, sim. Ele não está entendendo. Caiola, é assim, deixa eu... Ok, Eu não usa a fala depois também que eu vou usar a fala. Caiola, é assim, um momento. O jovem, ele está nervoso, ele precisa de calma. Não. Que momento? Esse é a momento. que você usa com Caso tenha aqui água, assim, caso aqui deixa haja disso, água, apresenta a tua argumentação. Vamos lá. Dá-lhe um copo de água. A questão aqui é argumentação. A palavra está comigo. A Vamos palavra está comigo. Se será necessário dar-lhe um copo de água, e se for um pouco fresca seria bom, de modo com que ele possa acalmar-se. Em Atos capítulo 4, versículo 12, eu vou poder ajudá-lo, depois também que o pastor Moza vai poder ajudá-lo. Diz que em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Nome, não pessoa. Você vê? Aí não diz pessoa, diz nome. Quer dizer, Paulo salvou em nome de Jesus. Cacó Filipe salva em nome de Jesus, não em seu próprio nome. Paulo, em Atos capítulo 13, versículo 48, Paulo foi claro dizendo que ele foi, Atos 13, versículo 47, perdão, Paulo foi claro dizendo que ele foi estabelecido como a luz e a salvação até aos confins da terra, significando que no tempo em que Paulo ministrava, ninguém poderia ser salvo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo se ele por sua vez não crescer em Paulo. Por isso que Paulo em Atos capítulo 1, versículo 8, Paulo foi claro dizendo que mesmo se um anjo dos céus ou um dos apóstolos pudesse vir pregar um outro evangelho fora do que ele, Paulo, estivesse a pregar, este anjo seria anátema, porque Paulo pregou o evangelho da circuncisão e Pedro pregou o evangelho da incircuncisão. Foram evangelhos diferentes. Paulo, quando entra em cena, quando ele compreende que ele era um mensageiro lá em cena, o tempo dos apóstolos termina, então Paulo entra em cena como mensageiro. O que deve se compreender é o que deve se fazer compreender? É que as pessoas hoje querem pregar assim. Elas pensam que pregar Jesus é falar Jesus te ama, Jesus te quer, assim por diante. Por isso que em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse, no último dia muitos virão e dirão, Senhor, foi em seu nome que nós fizemos isso. Senhor, foi esse nome que nós fizemos acolá. Mas Jesus dir-lhes: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Em uma geração, a pessoa deve ecoar a revelação de Jesus Cristo do seu tempo, que é a mensagem do profeta vivo que Cristo enviou para os seus dias. Para os judeus. mensagens, Apóstolo Hugo, nós estamos a fazer o programa com um ouvinte também. Certo. O ouvinte manda algumas mensagens, nós vamos fazer chegar aos convidados. É verdade, vamos ler aqui algumas mensagens na página da Rádio Despertar. O Gui Calopros, a partir do Ambo, diz: a equipa de Cacó Filipe é bandida. Aqui, pronto, não sei o que ele queria dizer, mas é o que está aqui escrito, não é? Estes senhores temos que esperar aqui no portão da Rádio Despertar. Ai, não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. O Jorge Jesus diz que Cacó Filipe é da laia do BM, Samuel. Esses são diabos. Essa é a mensagem dos ouvintes. Bom, em suma isso tudo, é que eu estou a dizer. Muitos não sabem do que eles fazem. Tipo o camarada aqui. Ele lê a Bíblia
Bíblia ao contrário. Tipo, está a ler a Bíblia ao contrário. Ele não está a entender o que ele está a ler. Ok. Então, eu vou lhe ajudar. É uma aula simples e gratuita. Mas eu quero não vai fazer- pagar nada. Sim. Deixa só terminar. Apresenta a sua argumentação. Deixa então. Ouve. Seja só um pouco breve. Apresenta Sim, sim. a tua argumentação. É breve, Seja camarada. breve. Seja breve. E É, aos para ouvintes poder também fazer que aqui não algumas estão a questões. entender, eu vou ajudá-lo. Quando eles usam o termo Cristo, Cristo é uma palavra grega. Em português quer dizer ungido. Quer dizer, quando se diz de Cristo, é ungido. Deve haver um ungido. E Jesus hoje não está na terra como ungido. Consegue entender? Jesus não está na terra como ungido. E Jesus disse, em João capítulo 13, versículo 20. Jesus disse, se tu receberes aquele que eu enviar, a mim você recebe. Só tem uma maneira de receber Jesus. É receber aquele a quem Jesus enviou. E vimos Jesus que começou a enviar o primeiro profeta para as nações, era o Paulo. Lhe encontrou no caminho de Damasco. Em Atos capítulo 9, versículo 15, está escrito assim, que o Paulo foi escolhido como um vaso de eleição para levar o nome de Jesus às nações. Você vê, ele não pode aqui falar de Jesus como Salvador. Jesus salva por intermédio de um profeta. E hoje o profeta do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo, o seu profeta é Caco Filipe. Então, Tu és um historiador. ok. Não tens base para provar ao contrário. Muito bem. Vamos passar aqui ao pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, quer responder, quer rebater ou quer responder a nossa Vou pergunta? rebater primeiro. Disse que o primeiro a ser enviado por Cristo foi Mas Paulo. eu aproveito fazer a questão para As nações. fazer uma ligação, não é? Queria saber das proliferações das igrejas. O que é que Ok, já faço uma ligação, vou rebater depois, então entro na ligação, respondo a mesma questão. O irmão em Cristo, o irmão aqui, Nunca o meu irmão faça em Cristo, isso. Cacó Filipe, disse aqui que o primeiro assim enviado por Cristo foi Paulo, está completamente equivocado. Antes de Paulo existiu Pedro, já é um equívoco por parte aqui do irmão. Eu reforço que o fundamento é Cristo. Segundo a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, o próprio Paulo disse assim, como prudente construtor, lancei o fundamento que é Cristo, e cada um vê conforme edifica. Ainda reitero, que a mensagem é Cristo. Cacó Filipe deve ser um mensageiro. Se o Cacó Filipe se coloca no local ou no lugar da mensagem, Cacó Filipe está então a interpor aquilo que é o lugar do próprio Cristo. Outro sim, Cacó Filipe afirma categoricamente que nos dias de hoje Deus só fala com ele como profeta. É uma aberração. Primeiro, no tempo de Paulo, além de Cristo usar Paulo numa área, usava Pedro numa outra área também e outros. Todos cooperavam para o reino, não numa única mensagem, porque a mensagem de Cacó Filipe não tem sustentabilidade bíblica. Se formos a ver o histórico de Cacó Filipe, é um camarada que acordou, teve 1, 2, 3, 4 visões e fez dessas visões uma doutrina para um determinado grupo. Quando o apóstolo diz que Cacó Filipe não formou uma igreja, Cacó Filipe tem seguidores. Uma coisa é não ter um espaço físico e a outra coisa é ter seguidores. Então esses seguidores são o quê? São bois, são camelos, são o quê? Quando diz que Cacó Filipe não tem igreja, a diferença entre Cacó Filipe e outras igrejas qual é? É que tem um espaço físico. Senão as pessoas seguem aquilo que é a doutrina introjetada a elas pelo Cacó Filipe. Outro sim, falando da proliferação. Proliferação é nada mais ou nada menos do que crescimento, multiplicação. E isto não é por si só um problema. Isso torna-se problema quando essa proliferação é desordenada. E não é desordenada, que é em Angola? Em Angola, como em outros pontos, a Bíblia em si faz referência a respeito disto.
Aonde há os bons, também há aqueles que exercem o ofício de forma má. Senão a Bíblia estaria sendo mentirosa. A Bíblia Mas qual é o fala... critério para se ter uma igreja? Portanto, ser responsável de uma igreja, abrir uma igreja, quais são os critérios? O critério está escrito aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 11. Ter Cristo como fundamento. Este é o critério principal. Ok. E Mas agora para a nossa realidade, portanto, o que é que diz a lei para se ter uma igreja? Para se ter uma igreja diante da lei, o nosso Estado é um Estado laico, desde que este pastor, esta pessoa que teve a visão, respeita o ordenamento jurídico, respeita os procedimentos administrativos, esta pessoa tem legitimidade para tal, desde que não fere os princípios estabelecidos na nossa Constituição. Pois bem, muito boa tarde, caríssimo Agostinho Caiola. O tema está muito bom. Tenho as seguintes questões. Um profeta é a boca de Deus. É um modelo a seguir. As minhas questões são: se o profeta Cacu Filipe é verdadeiro, é um modelo a seguir, porque é que tem 5 mulheres? Porque é que retirou alguns capítulos do seu livro e substituiu por outros, sendo ele a boca de Deus? E Deus não falha. Bom, O Filipe tem 5 mulheres no final? não, ele não. Cacu Filipe é esposo de uma só mulher. Isso tem que haver um bom tempo para explicar, porque isso requer explicação. A pergunta que ele faz agora, ele podia ir no inferno no tempo de Moisés, quando Moisés era casado pela a sua mulher e depois foi seguir uma outra Etiópia e fez com ele também uma família. Pois Moisés disse: não casareis com estrangeiras. Mas Moisés foi casar com uma estrangeira. Então, no tempo de Moisés, esse camarada ia contra Deus pensando desta maneira. Então, o profeta mensageiro é a boca de Deus. Ele não está para cumprir a lei, mas ele é que traz a lei. Mas a ideia de ter 5 mulheres, é verdade? Ele não tem mulher, não tem 5 mulheres. Isso aqui é diabólico. Não existe. Caco Filipe não tem 5 mulheres. Caco Filipe tem uma mulher que está com ele até hoje, como estamos a falar. Ele é esposo de uma só mulher. Os demais, se querem mais esclarecimento, os discípulos de Cacu Filipe estão prontos e disponíveis 24 horas sobre 24 horas. Agora, falando aqui em casamento, não é, Pastor Mwanza, olha, como é que um casado deve se comportar quando está com a sua mulher? Bom, para já... O que vocês defendem é que um casado, portanto, tem posicionamento próprio, deve seguir somente uma regra. Não pode exagerar, não pode beijar, pronto, muita coisa que não se pode fazer. Bom, para já, os caros ouvintes que estão a ouvir agora a Rádio Despertar e devem já se despertar, porque a rádio diz tudo. Okay. Porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é um despertar. Então, o casamento é uma instituição divina, não é humana. E muitos casaram hoje, sabe por quê? Viram muita pornografia e ficaram tão saturados e pensam que a vida é o sexo. Ora, a vida não é o sexo. O casamento é uma instituição divina. Eu dou uma base da Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Diz: o casamento seja honrado diante de todos, e a cama do casamento sem mácula. Mas Deus julgará os fornicadores. E a fornicação não é só ligado ao sexo. É todo tipo de sujeira, como luxúria, tudo quanto vê na pornografia, isso chama-se fornicação. Colocar a boca na intimidade de cônjuges, isso é umas práticas diabólicas. Então, Deus que fez o casamento, ele fez os procedimentos. O casal tem intimidade, né? O casal tem intimidade. É esta intimidade que eu estou aqui a falar. A intimidade do casal não é porquice. A intimidade do casal não é vida de cadelas e vida de cães. O homem é o único ser que tem consciência. O homem raciocina de uma maneira positiva. Quando o cão vive mal, o homem chama cão.
E como é que um homem vai se portar como cão? Quer dizer, ele é pior do que o cão. O que assiste um palhaço, o palhaço está melhor posicionado. Ele é pior do que o palhaço, porque o palhaço tem fãs. Então, todo homem que vive mal no seu casamento não procura demônio fora. Viver mal causa maldições na casa. Isso chama-se profanar. Você está a profanar a sua casa. E este camarada aí com a sua Bíblia, eu não sei quando ele tomar a palavra, que prova ao contrário. Um homem que coloca a boca na intimidade do seu cônjuge é um demônio. É um porco. Quer dizer, porco é favor. Ele é pior do que o porco. Está a imitar o porco. Então, o casamento deve ser santificado, honrado, respeitado. A cama do casamento não pode ir ver tuas pornografias e vir colocar a tua mulher, a tua esposa, na posição de cadela. É bruxaria. Você não pode fazer tais coisas. Não pode pegar, você homem, é chamado a dominar. Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Por causa disso, os teus desejos, mulher, torna para o seu marido. Ele dominará sobre ti. Então você é chamado a dominar. Vai colocar uma mulher por cima de ti. É um efeminado. Esse que deve lavar a louça. Mas a mulher não pode estar por cima do homem? Deus disse não. Dominar. O homem é chamado a dominar. Será que podem dormir, homem? Quando um homem coloca a mulher por cima dele, estão ali dormir. E esse homem, esse que deve lavar a fralda de bebê. Vocês defendem que o homem não pode ter intimidades nos seios da mulher. Bom, explica-me como é que é essa história. O seio da mulher é chamado aleitamento maternal. A mulher tem seio porque ela é chamada para ser mãe. Quando ela dar à luz o seu bebê, o bebê vai amamentar os seus seios. Agora, nós vimos uma criança, no meu caso, meu filho já tem 4 anos, ele já não chucha. Xuxa é para bebê. Agora, homens com barba, rija, dentes partidos, vão pegar essa boca, colocar na xuxa de uma mulher. Isso é que está a causar cancro da mama. Então, é abominação agir dessa maneira. Um homem que faz isso é um bebê com barba. Devem lhe comprar descartáveis. Olha, e atenção, um momento, sabe que não tem nada para rebater um momento. Olha, eu penso que já houve o teu momento, houve o momento dele, agora é o momento. Vamos ao momento Devemos do poder respeitar apóstolo. os momentos. Sim. Aqui não há nada para se rebater. Isso não é Eu penso que materialismo. não importa quão demônio a pessoa seja, um filho de Deus nunca pode defender o pecado com todas as suas forças. Quer dizer, os ouvintes que estão a acompanhar-nos, não é? Sobretudo quando a pessoa não está acorrentada com correntes satânicas e doutrinas das igrejas, tem a maior capacidade de nos compreenderem. Por exemplo, nós vemos que há homens que, ao fazerem a relação sexual com a sua esposa, não é? Eles fazem em uma só noite, numa noite, 3 vezes, 4, 5, 6. Quer dizer, é uma força automaticamente satânica, porque um homem que consegue ter uma força numa noite, fazer sexo com a sua mulher 3 vezes, 4, enquanto ambos já a atingiram, isto não é um homem, não é? Penso que isso não é um ser humano normal. São os demônios de sexo. Está revestido De demônios de sexo. Demônios? Sim. O que acontece? Há muitas pessoas que estão possuídas pelo demônio de sexo. Muita gente. Muitas pessoas estão possuídas pelo demônio de sexo e eles casam. Então, eles casam sem serem libertos deste demônio de sexo. E o casamento, por sua vez, esconde este demônio. Por esta razão que eles, por sua vez, fazem certas práticas que, em condições normais, o que é correto, eles chamam de papai e mamãe. Por que, por exemplo, o fazer a relação sexual, que é o normal, é o homem olhar para uma mulher e o homem por cima da mulher? Esta geração perversa chama de papai e mamãe. Por quê? Eles enfatizam desta maneira porque sabem que não, aquilo era para aquele tempo, para o nosso tempo não. Há inovações.
E há pastores como este bandido que quero defender que não, deixa eles rebater. Assim você não vai vir rebater que não, um homem, uma mulher, por exemplo, pode colocar o sexo do seu marido na sua boca. Um homem, um homem que casou uma mulher que ele diz o ama, vai lhe posicionar como uma cadela na cama ou no chão para me fazer sexo. Uma mulher que se respeita vai aceitar. Isso já não é um homem, é um demônio. Um homem que posiciona sua mulher na posição de 4 para fazer sexo com ele. Esse não é homem, é que é demônio. Esta mulher, ela pode normalmente abandonar este homem. Porque uma mulher que é uma filha de Deus não vai permitir um homem libertar-se de 4. Tipo uma prostituta. Tá lhe pagar para fazer sexo. Meu marido vai ocupar dos meus filhos. Vai meter na foto de 4. Minha língua ainda no sexo da mulher. Língua no sexo da mulher. É ser pastor. Você assim não vai defender? Não, pode colocar língua no sexo. Você não vai defender isso. Você é um grande demônio. Agora estamos com a palavra. Um filho de Deus nunca pode defender isso aqui por nada. Em Hebreus capítulo 12 é dito que sem a santidade nós não veremos Deus. Assim você é pastor. Tua mulher vai te subir por cima para fazer sexo como se ela fosse o homem. Mulher é para subir por cima do homem. É o homem que deve subir por cima da mulher, porque o homem está sobre a autoridade da mulher. Não a mulher subir por cima do homem. E todo pastor que defende isso é um perverso, é a encarnação do diabo Satanás. Já terminou? Muito bem. Pode Vamos apanhar. aqui passar para o Pode apanhar Pastor atenção, Vanderlei. apóstolo Hugo. Calma, calma. Pastor Vanderlei defende Com a certeza. ideologia de que o homem não pode permitir que a sua mulher, ou melhor, fique atrás da mulher. O homem não pode permitir que a mulher use, portanto, mas não vou aqui mais, senão... Misturou-se muita coisa. Quando misturamos muita coisa, vamos trazer confusão nos ouvintes. Nós estamos aqui para sermos esclarecedores. Estamos aqui. Não, mas já que queres rebater, Sim, eu pergunto eu rebato sempre com a se Bíblia. acha normal esta defesa que a equipa do Cacoflito tem. Esta defesa está completamente errada. E quem nos acompanha de casa é com certeza coerente para entender. Está aqui, Bíblia Sagrada, livro de 1 Coríntios, capítulo número 7, versículo 3, 5. Diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência. Está aqui. E a mulher não... E diz aqui, e da mesma sorte, a mulher ao marido. Está comprometido. Ambos devem, não é o homem de forma tirana. O marido deve a devida benevolência, a mulher também. E benevolência, Já você está a compreender o que é como a O que benevolência? é benevolência? É que eu estou a te questionar. É os dois estarem satisfeitos, entrarem num Ninguém acordo disse que não devem estar mútuo. satisfeitos. Satisfeito é colocar a boca na intimidade? A Bíblia, Satisfeito é colocar a mulher por cima a de ti? Bíblia, desde que Calma haja ainda. acordo entre Satisfeito. casal. Oh, acordo. Está aqui, está na Bíblia. Então você não Não tem que eu podemos fazer. mudar Ele isso na está a ler Bíblia. a Bíblia ao contrário. Você que tem interpretar erroneamente. O Paulo, eu disse aqui, Se nós- Hebreus se capítulo nós darmos 13, espaço para versículo os 4. ouvintes. O Paulo disse, a calma do casamento deve ser sem mácula. Está aqui, Deve ser a Bíblia pura. Sagrada, está aqui. Agora, onde está? Vamos dar um tempinho. Os ouvintes. Sim, eu vou abrir a linha. Não é de costume na cadeira elétrica abrirmos a linha, mas eu vou aqui fazer os possíveis de termos pelo menos 5 ouvintes, não é? Ligarem para nós e fazer as questões aqui ao vivo. Os pastores e apóstolos. Estamos aqui nas igrejas e também aquilo que se discute muito, de que forma é que o casal deve se quando estiver em intimidade. Aqui a equipa do Cacoflito, os discípulos do Cacoflito, defendem uma coisa, o pastor Vanderlei também, portanto, temos aqui uma opinião totalmente dividida. Certo. E Carlos, desculpa só. Depois eu convido ao pastor a ir ao dicionário ou a ir na internet para procurar significado de benevolência. Benevolência não é o que ele está quer dizer. Vai no dicionário, não fala por ti. Estás a ler mal a palavra, vai no dicionário pesquisar o que significa benevolência. Vai ser importante. Fica calmo.
calmo. Ainda sou calminho, né? Ainda sou calmo. Benevolência quer dizer- Não, um momento, espera os ouvintes Sexo ainda. é Tá o que entendendo? Deus Vamos criou. lá. E é bom. Benevolência vem de bem. Amém. Sexo é o que Deus criou e é bom. Agora sim, Pastor Vanderlei, vamos então dar aqui um ponto e vírgula para podermos priorizar o ouvinte. Já temos alguém? 943 30 30 06. Alô, bom dia. Boa tarde. Ai, já começa agora a confundir o período. Boa tarde, quem está lá? Alô, boa tarde. Prontos. Não temos ouvinte. Vamos uma vez mais dar os números. É o número 943 30 30 06. Ligue agora para nós e deixe a sua contribuição. Nós temos estado a ler mensagens, mas por hoje vamos mesmo atender o ouvinte e deixar a sua pergunta aqui aos nossos convidados. Alô, muito boa tarde. A partir do Golfo 2, Sr. Monaieto, os discípulos de Caco Filipe defendem uma coisa, o pastor Vanderlei também outra. O que é que se lhe oferece dizer? Quer fazer uma pergunta ou rebater o que eles disseram aqui? Antes de fazer a pergunta, eu gostaria só de pedir aí que os pastores tivessem muita calma para estar a falar para uma situação radiofónica. Não está só a falar de política, né? Mesmo até às vezes a política bem ética, mas não dá para falar de Deus, né? E vocês como pastores que transmitem como se diz na gíria, os moralistas da sociedade, tem que ter calma, né? Não podem estar Caco Filipe. Então está a dizer que o pastor Moelza está certo, não é? A sua defesa. Obrigado a nós pela sua participação, estimado ouvinte. Estamos com 16 horas 49 minutos. Vamos atender a mais uma participação. 943 30 30 06. Alô, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem fala?
Sim, boa tarde. Quem fala? Senhor Alexandre, falamos de onde? Pois bem, o que é que o senhor oferece dizer à volta do tema aqui em abordagem com os pastores e o apóstolo Hugo? Só para dizer que os pastores devem ter calma ao abordar assuntos de gênero. E queria também dizer que, concernente à sugestão levantada, é que os casais devem entrar em um acordo, isso sim, é correto, mas devem respeitar certos pormenores. E para dizer aí a esse seguidor do Capuço Mício, ele tem que ter calma. É bom que nós estamos agora no tempo da graça, mas ele tem que ter calma porque não é correto essas doutrinas aí do Capuço Mício. Então tem que ter calma ao temerá as coisas que ele vão receber do seu profeta. É só isso. Pois bem, obrigado pela sua contribuição. Um forte candando. Vamos atender a mais uma participação. São 5 ouvintes. Já atendemos 2 e vamos então seguir com o terceiro e logo mais o quarto e o quinto para terminarmos e ouvirmos aqui uma vez mais a intervenção dos nossos convidados. Alô, muito boa tarde. Sim, boa tarde. Aqui pelo Antônio Canga. Boa tarde, Sr. António Canga, a partir de onde? Muito bem, vamos à sua opinião. O que é que o senhor oferece dizer? Quer fazer uma questão ou, pronto, falar do que está a acontecer aqui no estúdio? Vocês já não podem estabelecer isso consoante o sexo, aquilo está a ver entre casais. Cada casal tem o seu vontade. Porque tem esse processo que disse que tem casais que usam um LED, quatro, isso não tem a ver com a palavra de Deus. Isso tem que envolver, eles têm que ter calma, como estão de pedir que está a falar, a rádio lá está a nível nacional. Ok. Muito obrigado pela sua opinião. Vamos então ao quarto ouvinte, 943 ou melhor, 303006. Alô, muito boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Pronto, não é desta que temos o quarto ouvinte, mas acredito já termos ouvinte em linha. 943 303006. Alô, muito boa tarde. Pronto, já quero registrar alguns problemas na linha, mas vamos fazer para termos os ouvintes e deixar aqui as suas contribuições. Mas antes, eu gostava de passar aqui ao apóstolo Hugo, tá, com a sua intervenção. Eles disseram que o apóstolo Hugo Bem, é assim, os ouvintes, e infelizmente a força das pessoas repetirem, acreditarem e viverem a mentira terminou por se tornar uma verdade na vida das pessoas, ao ponto com que se você venha com a verdade, és visto como um herético, como um falso e assim por diante, porque esses bandidos aqui, como o nosso colega de painel, reforçam então nesta mesma posição. Você vê que as pessoas casando pensando que o casamento é para fazer sexo. E esta doutrina ou esta maneira de acreditar é que faz então com que as pessoas, quando ouvem aquilo que eles muito fazem, que eles muito gostam, então posicionam-se desta maneira, e quem vem por sua vez com a verdade para poder então rebatê-los ou mostrá-los diferente do que eles amam, do que eles gostam, então acreditam que é falso, não, está nervoso assim por diante. Porque